Olá, turma! Espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Dando continuidade agora com o estudo das funções trigonométricas, conheceremos agora o gráfico da função cosseno. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, o estudo que a gente vai fazer agora para a função cosseno é análogo ao que foi feito para a função seno, tá? Então, vamos lá para a definição. Chamamos de função cosseno a função dos reais para os reais, que a cada número real x associa o cosseno desse número, ou seja, f de x igual a cosseno de x, que é a mesma coisa que eu falar que y igual a cosseno de x, tá? Então, aqui o meu domínio, meu conjunto de saída, é o conjunto de números reais. Por quê? Porque existe cosseno de x para qualquer valor de x, tá? Qualquer que seja o valor de x, é possível a gente calcular o valor do cosseno de x. Então, vamos supor aqui, essa função pega um x1 e leva na imagem cosseno de x1. Exemplo, se x for π sobre 4, ele vai ser levado para cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Bem, gente, definida dessa forma, o domínio dessa função são todos reais, e o conjunto imagem é esse conjunto aqui, que vai do menos 1 fechado até o 1 fechado, ou seja, todos os valores entre menos 1 e 1, incluindo o menos 1 e o 1, tá? Que pode ser escrito dessa forma aqui também. Por quê? Porque o valor mínimo para cosseno de x é menos 1, e o valor máximo que o cosseno de x pode assumir é 1. A gente já falou isso no círculo trigonométrico, né? Então, o domínio do cosseno de x são todos reais, e a imagem da função cosseno de x é esse intervalo de reta que vai do valor menos 1 até o 1. Bem, coloquei aqui o círculo trigonométrico com os valores dos cossenos aqui no eixo dos cossenos, tá? E marquei todos os ângulos notáveis, os quadrantais e os equivalentes aos notáveis do segundo, terceiro e quarto quadrante. Ou seja, o nosso círculo trigonométrico completo, destacando só o eixo do cosseno, que é o que a gente precisa agora. Tudo bem? Então, por exemplo, está aqui o ângulo π sobre 3, que é 60 graus. Projetei para cá, eu tenho o valor do cosseno de 60, que é 1 sobre 2. 45, que é o π sobre 4, está projetado aqui, é o raiz de 2 sobre 2. O 30, que é o π sobre 6, está projetado aqui, que é o raiz de 3, tá? 0 graus cosseno de 0 a gente projeta nesse eixo, vai cair exatamente no 1. Só relembrando, né? O de 90 projetando para cá vai dar 0, e assim sucessivamente. Temos todos esses outros valores que a gente já sabe fazer essas equivalências, tá? E aí, olha só vou organizar todos esses valores numa tabela, tá? Então, criei uma tabela aqui, onde essa primeira linha são os valores de x. 0 radianos, π sobre 6 radianos, π sobre 4 radianos, π sobre 3 radianos. Botei todos esses notáveis aqui, tá? Tem outra linha aqui. Aqui tinha ido até o π, e essa outra linha está indo do π até o 2π. Aí, na linha de baixo, botei o valor do cosseno de x, tá? Então, aqui é 0, aqui é o cosseno de 0, que vale 1. Aqui é o 30 graus, que é o π sobre 6, aqui é o valor do cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, e assim sucessivamente, tá? Organizei nessa tabela, por quê? Como é que vai ser o gráfico da função cosseno de x? Vou projetar esses pontos que eu encontrei. O que são esses pontos? Todos os pontos da linha de gráfico são pontos da forma x, vírgula f de x, ou seja, para cada x domínio, o y do ponto vai ser o f de x, tá? Então, aqui eu vou ter um ponto, que é o 0,1. 0 para o x, e no eixo do y vai ser o valor 1. Aqui vai ser o π sobre 6 no x, e o y dele vai ser raiz de 3 sobre 2, tá? E aí eu vou plotar esses pontos no gráfico. Então, trouxe para cá essa tabela. Vou representar, então, meu plano cartesiano com esses pontos marcados. Então, esses pontos aqui em preto, tá? Então, esse primeiro ponto, ó, x0, y1, onde é que ele tá? Tá aqui. Esse é o ponto de coordenada 0 em x e 1 em y. O próximo, π sobre 6 no x, o y dele, ó, é raiz de 3 sobre 2, tá aqui, é esse ponto. Esse outro aqui vai ser esse outro aqui vai ser esse ponto aqui, π sobre 2, o cosseno dele é 0, então xπ sobre 2, e o y dele sendo 0, vai ser esse ponto aqui bem em cima do eixo. Gente, marcando todos esses pontos, vão dar esses pontinhos pretos aqui, tá? Que já leva a gente a ter essa intuição, que o gráfico de f de x igual a cosseno de x vai ser essa linha abóbora aqui, porque isso é uma função contínua, tá? O que eu representei aqui? Representei o gráfico da função cosseno de x para x variando de 0 até 2π, tá? Que é a nossa primeira volta. Gente, a função cosseno, assim como a função seno, ela é uma função periódica, tá?
depois que acabar essa primeira volta, na segunda volta vai repetir todos aqueles valores. Na terceira também e assim por diante. Tá? Então tá aqui o gráfico completo, tá, da função f de x igual a cosseno de x. Quando a gente olha esse gráfico assim, a gente enxerga aquela mesma onda, né, que a gente vê na função seno. Sim, só que ela está deslocada se for comparar com a função seno, tá? Ela não é igual à função seno. Se a gente olhar só para a onda, sem olhar para os eixos, você pode achar que é igual, mas não é. Lembrando que a função seno, por exemplo, passa no ponto 0, 0, ela começa aqui, né? Ela começa a dar a primeira volta aqui assim, fazendo esse movimento. E a função cosseno começa, se você quiser pensar nesse ponto de x igual a 0 como início, tá? Que não é, porque existe o negativo também, tá? Mas se quiser olhar só para essa primeira volta, ela vem daqui de cima do ponto 0, 1 e continua. Então, gente, do mesmo jeito que a gente estudou a função seno, olhando aquelas variações, também vai ter as mesmas variações para a função cosseno e a lógica é a mesma. Bem, vamos ver aqui um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a cosseno de 2x. Depois que a gente entender o que essa variação aqui, que foi multiplicar aqui dentro, vai ocasionar no gráfico, a gente não vai precisar fazer o que a gente vai fazer agora, tá? Que é construir uma tabela. Mas eu vou construir essa tabela agora, porque é um primeiro exemplo, até para vocês verem que a lógica é a mesma do que aconteceu lá na função seno. Então, vamos lá. Construa o gráfico de f de x igual a cosseno de 2x para x variando entre 0 e 2π. E determine o seu período e a sua imagem. Então, vamos lá. Vou criar uma tabela aqui com alguns valores para x, tá? Então, peguei esses pontos aqui para x. Por exemplo, 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, π. Todos esses, tá? O primeiro é o 0, porque aqui pediu para eu iniciar no 0 e terminar no 2π. Então, o último é o 2π. E aí, eu calculei aqui. Cosseno de 2 vezes 0, que dá cosseno de 0, que é 1. Depois, se o x for π sobre 4, cosseno de 2 vezes π sobre 4 vai dar igual ao cosseno de π sobre 2. Porque você vai multiplicar o π sobre 4 por 2 e vai dar π sobre 2. E cosseno de π sobre 2 a gente já sabe que é 0. Aí, quando você for calcular o cosseno de π sobre 2, multiplicando por 2, né, porque aqui dentro está 2 vezes x, vai dar cosseno de π, que a gente sabe que é menos 1. Gente, e assim por diante, tá? Calculei todos esses. Na hora que a gente jogar esses pontos lá no nosso plano cartesiano, ó, esse primeiro aqui é o 0, 1, depois esse aqui é o π sobre 4, 0, depois esse aqui é o π sobre 2, menos 1, depois esse aqui é o 3π sobre 4, 0, e esse aqui é o π 1, tá? xπ, y1. Os outros seguem a mesma lógica, tá? Na hora que plota dá esses outros aqui. Tá vendo que agora, ó, eu terminei um ciclo, né? Eu terminei uma volta daquela onda, você pode pensar assim, em π. O que antes acabava em 2π, eu botei aqui por trás, gente, pontilhado, o gráfico de y igual a cosseno de x, tá? Que o período é 2π. Agora, o meu período, ele foi dividido por 2. Meu período agora não é mais 2π, o meu período é π, tá? Quando eu vier até 2π, ele vai dar 2 voltas, tá? Então, essa linha contínua é o gráfico de f de x igual a cosseno de 2x e a pontilhada é f de x igual a cosseno de x, tá? Que a gente já viu. A imagem, gente, não muda. A imagem continua sendo todos os valores do menos 1 até 1. O que mudou foi o período. Essa função, ó, a gente pode ver assim que parece que eu segurei uma de cada lado aqui, ó, e ela encolheu, né? Então, assim como a função seno, sempre que a gente multiplicar por um valor aqui dentro do argumento, o efeito que a gente vai ter vai ser de dividir, tá, o período por esse mesmo valor. Se eu dividir aqui dentro, que é a mesma coisa, por exemplo, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, tá, vai acontecer o inverso, ela vai esticar, vai dobrar o período. Mas isso a gente vai olhar no GeoGebra, tá? Assim como a gente fez com a função seno. Deixa eu só botar mais um exemplo aqui. Agora, por exemplo, f de x igual a 1 mais cosseno de x, que é a mesma coisa que falar cosseno de x mais 1. Então, vamos fazer esse gráfico também para todos os valores de x entre 0 e 2π. Então, vamos lá. Vou também criar uma tabela, tá? Então, escolhi lá alguns pontos, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Gente, esses pontos são clássicos, são os pontos onde vale 0, onde vale mais 1, onde vale menos 1. Tá? São os máximos, os mínimos e aqueles pontos 0. Basta você pegar eles, você não precisa ficar pegando os quebradinhos ali no meio, tá? Assim facilita. Então, vamos lá. Se x for 0, cosseno de x é 1. Quando a gente fizer cosseno de x mais 1,
que é a função, né? A gente vai somar 1 mais 1, 2. Nesse caso, cosseno de π sobre 2 dá 0. Então, o f de x, que é 1 mais cosseno de x, né? Vai ficar 1 mais 0, que é 1. O π, cosseno de π vale menos 1. Então, quando eu calcular f de x, vai ser 1 mais menos 1, que vai dar 0. O 3π sobre 2, o cosseno dele vale 0. Então, a função vai ser 0 mais 1, que dá 1. E o 2π, o cosseno dele vale 1. A função vai ser 1 mais 1, que é 2. Então, eu tenho quais pontos para jogar no meu gráfico? O ponto 0, 2. O ponto π sobre 2, 1. O ponto π, 0. O ponto 3π sobre 2, 1. E o ponto 2π, 2, tá? E aí, quando eu ploto esses pontos, eu vou ter eles aqui. Aqui, 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 aqui e aqui. E aí, fui e desenhei lá a minha ondinha passando por esses pontos. Então, em vermelho aqui, a linha contínua, é o gráfico de f de x igual a 1 mais cosseno de x, tá? Em pontilhado, gente, eu deixei o gráfico de y igual a cosseno de x. Para quê? Só para a gente poder perceber que o que essa variação aqui de somar 1 do lado de fora fez. Ele deslocou o meu gráfico de uma unidade para cima. Se eu tivesse subtraído 1, ele ia descer 1. Se eu tivesse somado 5, ele ia subir 5. É como se você recortasse o gráfico e colasse mais para cima. Ele não deforma nem assim, tá? Ele só desloca. Translação vertical. Lembra? Lá no seno também era assim. E aí, gente, o período não vai mudar, porque não deformou assim, tá? A amplitude também não vai mudar, porque não deformou assim, mas a imagem vai mudar. Então, olhando para cá, ó, qual é o conjunto imagem dessa função aqui que está em vermelho, tá? Ele vai, vamos projetar lá no eixo Y, tá? Ele vai do 0 até o 2. O que ia do menos 1 até o 1, eu subi uma unidade. Então, o menos 1 mais 1 vai para o 0 e o 1 mais 1 vai para o 2. Pode pensar assim também. Tudo bem? Gente, vamos abrir o GeoGebra? Vamos treinar essas variações, essas duas variações e as outras duas, usando o software que fica bem mais prático. Bem, pessoal, estou aqui no GeoGebra. Primeiro eu vou mandar plotar f de x igual a cosseno de x. Tá aí essa função em verde, tá? Agora eu vou mandar plotar g de x igual, eu não quero que apague a f, tá? Então eu vou botar uma outra letra. G de x igual a cosseno de x. Do lado de fora eu vou somar 3. Enter. Olha lá o que acontece. 34? Não, peraí, 3. Isso. Olha lá o que acontece, gente. Só para mostrar, né? Essa translação vertical que a gente acabou de falar. Somando 3, ó, esse ponto aqui, deixa eu aproximar um pouquinho, que era o 1, o valor máximo, ó, ele foi lá para o 4. 1 mais 3 dá 4. Esse ponto aqui, que estava aqui no mínimo, ó, o π, f de π, dá menos 1, porque cosseno de π vale menos 1. Menos 1, quando você soma 3, dá 2, e realmente esse ponto aqui veio para o 2, tá? Então, esse ponto na G é o G de π, que é cosseno de π mais 3. Então, vai ficar menos 1 mais 3, que dá 2. Isso vai acontecer para todos os pontos da função. Por isso que a gente tem esse efeito simplesmente de recortar daqui e colar ela 3 unidades para cima, porque eu somei 3. Ah, se eu tivesse aqui somado só 2, ela ia subir 2 unidades. Ah, se eu tivesse agora subtraído 2, ao invés de somar 2, eu vou subtrair 2, ó. Desceu 2 unidades. A gente já estava acostumado a fazer isso na função seno, né? Tudo aqui vai seguir a mesma lógica. Então, somar ou subtrair do lado de fora, tá? Vai fazer a translação vertical, tá? Isso só vai alterar o seu conjunto imagem. Bem, a outra variação que a gente viu, vou mudar aqui, tá? Foi multiplicar aqui dentro, né? A gente multiplicou aqui dentro por 2, cosseno de 2x. E a gente viu que o período foi dividido por 2. Ela encolheu. Tá ali. Aí eu comentei que se ao invés de multiplicar por 2, se eu dividisse por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2, né? Vou fazer aqui vezes 1 sobre 2. Tá aqui. Olha o que aconteceu. Deixa eu tirar um pouco do zoom para a gente conseguir enxergar. Ó.
O período aqui da verdinha, que era 2π, tá vendo? Começou aqui, fez uma volta, parou em 2π aqui, tá? Agora, o que aconteceu com esse período? Esse mesmo formato, esse mesmo trajeto vai vir até aqui, ó, até o 4π. Então, quando eu dividi por 2, o período foi multiplicado por 2. Ela esticou, tá? E vai ser esse mesmo raciocínio, né? Se não fosse 2, se fosse 4, dividir por 4. O que vai acontecer? O período vai multiplicar por 4, vai passar a ser 8π, ó. Vamos lá até o 8π para ver. É aqui no 8π que está terminando. Deixa eu tirar o zoom para vocês poderem enxergar. Ela esticou mais ainda, tá? Ah, mas e se eu não dividisse por 4? Se eu multiplicasse por 4, o que ia acontecer? Vezes 4, ó. Ela ia, o período, dividir por 4. Então, é aquela mesma lógica também da função seno, tá? Então, aqui, ó, pá, uma volta, período 2π da função f de x, que é verde, é cosseno de x. A g agora é cosseno de 4x. Então, multipliquei aqui dentro por 4, o período foi dividido por 4. Então, 2π dividido por 4 dá π sobre 2. Pode olhar aqui, essa primeira voltinha, ó, terminou aqui, exatamente no π sobre 2, tá? Gente, quais eram as outras duas? Só uma observação. Essa alteração não muda a amplitude, não muda a imagem, só muda o período, tá? Quais eram as outras duas mudanças? A gente podia multiplicar do lado de fora. Multiplicar do lado de fora, ó, vou multiplicar aqui fora agora por 2. Ele aumenta a amplitude. Isso foi bem explicado na função seno, então não preciso também perder muito tempo aqui, tá? Então, multipliquei por 2, ó, a amplitude aumentou. A imagem que era do menos 1 até 1 na verde, agora está do menos 2 até o 2. Ah, e se fosse 3? Se eu multiplicasse por 3, a amplitude ia triplicar, tá? Ah, e se eu dividisse por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por meio, o que acontece? Ó, a amplitude vai cair pela metade, tá? Ela vai encolher assim. Então, aquela mesma lógica. Gente, só faltou uma alteração, que era somar e subtrair dentro do argumento. Lembra lá no seno o que fazia? Translação horizontal, com a lógica invertida. Somei, ele vai andar no sentido negativo, subtrair, ele vai andar no sentido positivo. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, olha só, primeiro deixa eu deixar elas iguais. Vou pegar essa função aqui e vou deixar igual a outra. Estão juntinhas, tá? Agora, eu vou pegar aqui dentro do meu argumento, ó, eu vou somar mais π sobre 2. Somei. Gente, pode olhar, ainda não deu enter, tá? Ela vai transladar π sobre 2 no sentido negativo de x, tá? Então, podem olhar agora que eu vou dar enter, ó. Esse pontinho aqui veio para cá, tá vendo? A função inteira veio para cá. Para ver essa função, fica bem mais fácil eu fazer assim, ó. Quer ver? Deixa eu deletar ela, apagar. Eu vou botar dinâmico, tá? Vou botar aqui um botão A igual a 1. Pronto. Aí agora eu vou botar g de x igual a cosseno de x mais A. Então pronto, ó. Se o A for 0, tá uma em cima da outra. Peraí, deixa eu conseguir parar no 0. Tá difícil parar no 0. Parei no 0. Tá uma em cima da outra. Por quê? Tô somando 0, tá? Então, cosseno de x mais A com A sendo 0 é cosseno de x. Agora, eu vou começar a aumentar o A, tá? Conforme eu aumento o A, olha o que está acontecendo com a função azul, que é a g, tá indo para o lado negativo de x. Agora, se eu começar a diminuir o A, ele vai andar para o lado positivo de x. Tudo bem? Gente, olha só, uma outra coisa que eu queria demonstrar é o seguinte. Deixa eu apagar aqui esse A e apagou a G também. Deixa f de x igual a cosseno de x. Eu vou plotar agora g de x igual a seno de x. Só para mostrar uma coisa. Vocês conseguem observar que essas duas ondas, elas se acompanham. Gente, elas têm a mesma curvatura, tá? É possível eu fazer deslocamento horizontal e conseguir botar uma em cima da outra exatamente. Elas vão se coincidir, vão ser iguaizinhas, tá? Por exemplo, eu vou mudar aqui na função g, que é vermelha, tá?
eu vou fazer uma translação horizontal nela. Então, eu vou somar dentro do argumento. Vou somar π sobre 2 aqui dentro. Vou dar Enter. Olha para o gráfico o que vai acontecer. Dei Enter. Só está aparecendo a vermelha, porque, na verdade, a vermelha está em cima da verde. Elas são iguais. Eu provei aqui que cosseno de x é igual a seno de x mais π sobre 2. Gente, a gente já usou isso, a gente já provou isso no círculo. Na soma de arcos, eu não lembro se a gente fez esse, tá? Mas se você desenvolver seno de x mais π sobre 2, né, usando aquela formulinha, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, você vai chegar que seno de x mais π sobre 2 é igual ao cosseno de x. Eu não lembro se a gente fez exatamente esse, a gente fez alguns parecidos, tá? Então, aqui na parte geométrica do gráfico, a gente também consegue provar essa igualdade, tá? Tá provada aqui. Eu poderia ter transladado a função cosseno também, tanto faz. E não existe só essa, existem várias outras translações que a gente vai conseguir fazer elas baterem uma em cima da outra. Então, tanto a senoide quanto a cossenoide, elas podem ser iguais, tá? A gente pode ter variação de soma dentro do argumento de uma ou de outra que iguale esses dois gráficos. Bem, vou deixar como sugestão vocês baixarem o GeoGebra e ficarem brincando aí com essas translações. Tudo bem? Na aula síncrona, a gente fala um pouquinho mais disso, gente. Bom estudo a todos e fiquem com Deus.